Bom dia a todos novamente, bom dia a todas aqui presentes, a todos aqui presentes também. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Fotografia e Comunicação Social. Hoje nós estamos aqui com o Orlando Moraes, que é o nosso diretor de Comunicação Social, terceira gestão em que ele é gestor, então alguma experiência esse moço aqui tem, tá? Então ele vai compartilhar conosco essa experiência dele e falar um pouquinho mais sobre comunicação e noções básicas de comunicação, para agregar aí tanto para quem trabalha com gabinete, quanto para quem está pegando esse curso aí para outras finalidades, tá, gente? Então, já vou passar a palavra para o Orlando e boa apresentação. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia, pelo online. Hoje a gente está aqui para agradecer ao Rodrigo, Escola Legislativa, por esse espaço, né? A comunicação, sobretudo, é uma das áreas, não só porque eu faço isso, mas é uma das áreas em que a gente tem que, como profissionais, estar sempre se atualizando, discutindo, debatendo, e em conjunto a gente aprende muito mais do que individualmente, né? Então, esses espaços são sempre importantes para a gente poder falar de comunicação e aprender juntos um pouco. Antes de mais nada, eu queria dizer que, como o próprio nome, o próprio enunciado diz, o que a gente vai fazer aqui é pensar noções básicas de comunicação, até porque a comunicação ela depende muito de onde a gente está falando, né? Com quem a gente está falando, por exemplo, vocês que atuam com vereadores, né? De quais vereadores estão falando. Então, não tem como a gente, nenhuma pessoa, trazer para vocês um beabá completo de assim deveria ser. E eu trabalho com vereadores há um bom tempo, deputados, enfim. Sei que muitas das coisas que a gente pensa não é exatamente o que vai ser aplicado. Então, é bom que a gente tenha, na verdade, noções básicas para que a gente consiga fazer nosso trabalho. E quando a gente divide, assim, eu já tive em outros momentos como esse, quando a gente divide esses nossos anseios, as nossas dúvidas, a gente consegue encontrar caminhos, às vezes até para nos tranquilizar um pouco em relação aquelas expectativas que a gente tinha de um trabalho que nem sempre vai ser naquele formato. Mas isso é a comunicação. E não é só na comunicação pública, né? Não é só na comunicação política. Quando a gente trata da comunicação que envolve outros agentes, que não a nossa, diretamente, a gente vai depender das expectativas da pessoa, do interesse da pessoa, das visões de mundo da pessoa. Então, aqui eu não estou para fazer uma palestra, para ensinar caminhos, eu sou muito menos experiente que muitos dos que estão aqui, principalmente do Eros. Então, eu estou aqui para dividir com vocês questões que eu também tenho e visões que eu também tenho do trabalho da comunicação pública e política, né? Para que a gente consiga pensar juntos e refletir. Só me apresentando, eu sou Orlando Moraes, sou jornalista. Iniciei minha graduação na Unipampa de São Borja, concluí aqui na Unip em Porto Alegre. Eu trabalho com comunicação pública há 12 anos, pública e política. Nos últimos anos, mais com comunicação institucional mesmo. Passei por mandatos de assembleia, no governo do estado, na prefeitura e agora na Câmara. Essa é a terceira vez que eu coordeno a comunicação aqui da Câmara. Antes, chefiando a assessoria de comunicação, agora como diretor da comunicação. Participei de todo esse processo de implantação da diretoria de comunicação aqui. Então, hoje em dia, eu digo, inclusive, que eu sou um militante da causa da comunicação pública, porque eu acho que a gente faz um papel essencial dentro da democracia e não tem como fazer isso apenas divulgando ações das pessoas, assim, pensando estrategicamente e se pôr como parte crucial desse processo. Vou trazer primeiro algumas perguntas para a gente refletir, que é o cerne de tudo que a gente faz como comunicação. Se a Câmara aprova um projeto importante, ninguém entende, ele realmente gera impacto na sociedade, isso a gente vê diariamente acontecer aqui. Todos os dias a gente aprova, todos os dias não aprova, mas muitas vezes a gente aprova projetos extremamente relevantes para a sociedade e que a sociedade desconhece e, por desconhecer, não cobra, e assim esse ciclo todo que a Câmara, o Poder Legislativo, tem de impacto na vida das pessoas, ele não funciona. E aí entra o que eu estava dizendo antes, o quanto a comunicação ela é parte desse processo. Porque se um cidadão desconhece um direito, se os direitos que ele já conhece, dificilmente ele consegue acessar, os direitos que ele desconhece, ele não acessa de maneira nenhuma. Então, nós somos parte importantíssima do processo da democracia, e aqui é um exemplo bem básico, né, de um projeto que foi aprovado. De que adianta a gente fazer um bom mandato se as pessoas não sabem do que está acontecendo? E isso, em outros lugares que eu já fui falar, fora da Câmara, né, em outros congressos, enfim, eu já falei sobre isso. Que aqui na Câmara, nessas três gestões que eu passei por aqui, eu já vi vereadores excelentes, de excelência, e que o mandato não repercutia
o quanto ele merecia. Não era justo a comunicação que era feita com o mandato do vereador. Claro que aí a gente tem várias questões para se debruçar, né? Que a gente vive num mundo polarizado, às vezes o vereador não entra em discussões tão, né, que a sociedade está discutindo, e aí acaba que o mandato não tem tanta visibilidade. Mas eu já vi mandatos de excelência, com projetos de excelência, extremamente relevantes, e que não vou citar, né, mas porque eu acho que não chegavam até a população. Então, quando a gente tem um mandato, a gente precisa pensar isso. Esse mandato, ele está sendo, a comunicação desse mandato está sendo justo com a população daquele parlamentar. E aí a gente tem que pensar se comunicar, que aí esse é um erro grande. E na nossa assessoria, a nossa diretoria de comunicação, isso acontecia e deve acontecer nos mandatos, que é se gerar, se fazer comunicação, ela é divulgar ou gerar entendimento. Porque quando a gente só divulga as coisas, que é o que muitas vezes quem está nos demandando espera, a gente não chega a lugar nenhum. E nem sempre as pessoas que estão recebendo aquela informação, elas querem. Na maioria das vezes, sobretudo se tratando de política e comunicação pública, as pessoas nem querem essa informação. Então, o que a gente está fazendo no nosso dia a dia? A gente está divulgando a agenda que o vereador está fazendo, ou a gente está buscando que se entenda o que aquele vereador está fazendo ali, o que a Câmara está se propondo a fazer. Comunicação não é apenas informar, é fazer informação ser compreendida, confiável e útil. Isso é básico e eu não preciso dizer para vocês aqui, né? Todo mundo trabalha com isso, pensa isso diariamente. E a gente gostaria de fazer uma comunicação que fosse útil para todo mundo. E aí, momentos como esse fazem com que a gente consiga refletir e ver por quais caminhos que a gente poderia ir para alcançar esse objetivo. E aí, essa frase que eu gosto muito e que eu uso sempre, desde a primeira vez que eu passei por aqui, eu uso todas as palestras, conversas que eu tenho na Câmara, que baseou essa transformação da assessoria em diretoria, e comunicação não pode fazer apenas assessoria. E eu digo isso por quê? Porque quando a gente que é da comunicação, a gente sabe o quanto as palavras são simbólicas no processo de poder, de decisão, de tudo, né? A palavra assessoria, ela traz junto consigo uma simbologia de que aquilo é um acessório, de que aquilo é algo que presta uma assessoria num momento específico. Traz todo esse significado em torno. E quando a gente pensa que quem está fazendo a nossa comunicação, seja aqui na casa da diretoria de comunicação, seja nos gabinetes, se a gente coloca os nossos profissionais, a nossa equipe de comunicação nesse espaço de nos assessorar em momentos específicos, a gente esquece que a comunicação é o todo, é a estratégia do mandato, é o porquê a gente sai para a rua. Não adianta a gente ir para a rua para uma agenda que não vai fazer nenhum sentido e que a comunicação não foi consultada se isso era relevante ou não, ou se como poderia se tornar relevante ou não. Claro, tem agendas políticas, reuniões dos parlamentares que não são necessariamente divulgáveis, por exemplo, né? Mas a comunicação não pode ficar nesse papel de apenas depois que a agenda aconteceu, enviar para a assessoria uma foto e querer que essa foto seja divulgada aleatoriamente. Então, quando a gente está no dia a dia, e eu sei da realidade dos gabinetes, e era a nossa realidade antes aqui na comunicação, muitas vezes a gente é empurrado pela gestão, seja do gabinete, seja das instituições, para esse lugar de assessoria. E é uma batalha diária, e isso a gente divide junto sempre, durante todo o nosso trabalho, faz parte quase do nosso trabalho de comunicação pública e política, que é batalhar para que a gente tenha esse espaço na mesa de decisões. E aí a gente vai demonstrando isso com o dia a dia, a importância disso na comunicação. Mas se a gente não entender nós mesmos, de nos pôr no lugar, de construir uma comunicação que ela não é um acessório do gabinete, que ela não chega só depois que a crise aconteceu, que ela não vem só para publicar foto no Instagram, a gente não vai, aí não adianta a gente pensar nas outras coisas, porque a gente não vai chegar onde a gente gostaria. Sim. E aí a gente entra, quando a gente fala de comunicação, a gente entra no básico que a gente aprende na faculdade, aprende até na escola, hoje em dia se fala muito sobre comunicação, né? Que a comunicação, ela parte do princípio de que a gente tem um emissor, que é a pessoa que está falando, que a gente tem uma mensagem, que é o que está sendo dito, o canal por onde ele está sendo dito, para quem a gente está dizendo, e que isso tudo possibilita que haja um ruído nesse processo. E aí, quando a gente pensa isso, é o que eu disse antes, né? Quando a gente chega no espaço, e aí dentro dos mandatos a gente também precisa pensar isso, se a gente não tiver isso, que é o beabá da comunicação, de pensar, bom, eu cheguei aqui nessa agenda, essa agenda ela é com quem? Ela vai ser, se ela é com quem, ela vai ser postada onde? Ela vai falar qual linguagem? Se a gente não tem esse básico, a gente não consegue fazer a comunicação de nada de absolutamente nada.
Porque cada espaço, cada receptor, cada canal, ele tem uma forma diferente de comunicar, né? E acaba gerando os ruídos, que é um problema para a nossa comunicação. Por exemplo, no setor público, os maiores ruídos que a comunicação pública tem são as linguagens técnicas demais. Isso acontece muito, né? Tem muitas câmaras, prefeituras, enfim, que usam um linguajar extremamente técnico, o que faz com que isso, a gente pode entrar numa discussão mais sociopolítica, assim, de que isso é uma estratégia de afastamento das pessoas e tudo mais, mas não é esse o objetivo da minha conversa aqui. Que muitos órgãos públicos têm essa característica de usar linguagens técnicas demais, o que faz com que a população que já não está interessada não vai traduzir um texto, não vai se debruçar sobre um texto para entender. O excesso de informações é um grande problema hoje em dia. Tem muita gente que está postando muito, tem assim, 20, 30, 40 pautas diferentes debatendo, aí tu não consegue entender quem é aquele vereador, tu não consegue entender o que ele quer de fato, tu não tem direito quem ele representa, e aí para nós da comunicação fica terrível ter que publicar e fazer conteúdos sobre vários assuntos diferentes e vários tipos de conteúdos diferentes, foto e vídeo, então o excesso de informação também é muito ruim. E um ruído que é muito importante para o nosso contexto atual e que a gente precisa se debruçar, que é a desconfiança institucional. A gente não pode fazer comunicação pública ou política hoje em dia sem pensar que a gente vive um momento de crise de representatividade, onde as pessoas cada vez menos, ainda que se interessem cada vez mais por política, porque as redes sociais trouxeram isso, elas também querem saber menos da nossa comunicação mais institucional, por exemplo. O que a Câmara diz chega com uma desconfiança enorme para a população, o que antes era totalmente o contrário, né? A respeitabilidade da instituição era maior. E a mesma coisa acontece com os mandatos. Vocês devem ver o quanto é difícil comunicar política hoje em dia com as pessoas. O maior inimigo da comunicação pública não é a falta de informação e a incompreensão. E é isso tudo que eu falei antes, né? Que se a gente não é compreendido, não adianta a gente dizer nada. Então, hoje a gente vai falar sobre três áreas da comunicação, três tipos de comunicação que a gente faz aqui dentro, nós todos juntos, tá? Que é a comunicação pública, a institucional e a política. São três tipos diferentes de fazer comunicação e nós todos estamos fazendo eles o tempo todo, juntos. Quem faz a comunicação política também faz a comunicação pública e institucional da casa, quem faz a comunicação pública também faz a institucional e a política, e isso é uma coisa que nós, por exemplo, da diretoria de comunicação, que temos uma equipe maior, a gente vive discutindo juntos, né? Que a nossa comunicação, que ela é pública e ela também é institucional, ela é por muitas vezes política, né? Então a gente não pode, se a gente busca uma comunicação de excelência, a gente não pode esquecer disso nunca. E quando a gente está escrevendo um texto que ele é político, mas se tratando de um parlamentar, ele também é público e institucional, porque ele representa uma instituição e ele tem um dever público de comunicar com as pessoas. Então, da mesma forma, nós aqui da casa, quando a gente faz desde uma foto, um vídeo até um texto, ele é um texto que ele é institucional, ele é público, mas ele é feito por e para agentes políticos. Então, a gente não pode esquecer disso em nenhum momento. Quando a gente esquece ou dá menos atenção para alguma dessas áreas, a gente está falhando enquanto comunicador. A comunicação pública, ela tem foco no cidadão próprio, e os objetivos centrais são informar direitos, explicar serviços, prestar contas, gerar transparência. E aí, quando eu digo que a gente trabalha as três comunicações, pública, institucional e política ao mesmo tempo, é porque elas também, além de um desafio para a gente ter que fazer ela diariamente, elas também são oportunidades, né? A gente tem a oportunidade, de, enquanto parlamentar, usar o nosso poder para falar sobre, por exemplo, direitos, explicar serviços, prestar contas, e aí durante o... Vou explicar melhor. Aqui tem um exemplo de comunicação pública. É uma matéria da prefeitura. Vacinação está disponível em unidades de saúde no final de semana em Porto Alegre. É interesse público, né? As pessoas têm esse interesse, não tem política envolvida, pelo menos no chat. E é algo que a gente precisa se debruçar, se propor a fazer sempre, porque nós, como comunicadores públicos, a gente tem o dever de passar essas informações para as pessoas. E além de a gente ter esse dever, as pessoas também querem muito saber, né? E aí entra aquilo que eu falei sobre as oportunidades. Um parlamentar, por exemplo, talvez vocês já tenham acompanhado, quem trabalha com comunicação, com mandatos,
muitas vezes, quando a gente divulga uma informação que ela é de interesse público e a gente está prestando um serviço, essa informação rende bastante, seja nas redes, onde é. Porque as pessoas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o dever de comunicar, também uma oportunidade de divulgação. Já a comunicação institucional, ela é diferente da pública, porque ela tem o foco na reputação da instituição. Aqui na Câmara, além de divulgar os projetos, além de dar transparência ao trabalho dos vereadores, que é o nosso serviço público feito pela comunicação, a gente também presta um trabalho que é de comunicação institucional, que é de defender a imagem da instituição Câmara de Vereadores. Então, a gente presta uma assessoria de comunicação e de imprensa para este órgão, que é a Câmara de Vereadores. No caso da Câmara, tem como objetivo fortalecer a credibilidade, mostrar o trabalho da Câmara, aproximar o legislativo da população. A mesma coisa nos mandatos de vocês. A assessoria que vocês fazem de imprensa dos vereadores é uma defesa da instituição vereador, porque o vereador, por mais que no dia a dia a gente acabe esquecendo, né? Eu gosto sempre de lembrar disso, eu sou apaixonado pelo Poder Legislativo, eu gosto sempre de lembrar disso, que cada vereador, ele é uma instituição. Né? Foram milhares de pessoas que foram até as urnas, votaram naquela pessoa, ela ganhou aquele mandato da população, é legítimo esse mandato. Então, essa pessoa é uma instituição. Então, quando vocês estão defendendo aquela pessoa, por mais que no dia a dia a gente personalize, né, vocês estão defendendo um vereador de Porto Alegre, né, uma instituição que representa a democracia, que faz parte do poder público de Porto Alegre. Aí aqui tem um exemplo de matéria institucional. A Câmara promove a integração dos seus novos vereadores e servidores. Por que essa matéria ela não é pública? Porque não necessariamente a população precisa saber que a gente promoveu uma integração entre os nossos vereadores. Ainda que seja nosso dever da transparência, nossos atos, não necessariamente isso é interesse público. São exemplos desde atividades diárias, como a cobertura de sessões, até ações institucionais, campanhas educativas. A instituição permanece e os mandatos passam. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar, e ainda, por mais que essa frase pareça voltada para a instituição Câmara, como eu falei, os mandatos também são instituições individuais. Né? Então, por mais que aquele vereador, ele deixe de ser vereador, o mandato, a figura vereador, ela tem que ser respeitada. Então, quando a gente defende um vereador da imprensa, a gente está defendendo todo o poder legislativo. Né? E, por último, a comunicação política e de mandato. Que ela tem o foco na representação, que é o que eu estava dizendo sobre os vereadores representarem uma parcela da população. Ela entre outros, ela objetiva comunicar o posicionamento do vereador, mostrar a atuação parlamentar, construir conexão para o eleitorado. E isso é muito importante, porque hoje em dia, quando a gente vai fazer a comunicação do mandato de um político, por conta de toda essa crise de representatividade que a gente vive, muitas vezes a gente se vê como um publicitário, a gente é tratado como um publicitário. Alguém que simplesmente quer divulgar a ação do vereador em troca de voto, troca de todo aquele discurso que a gente conhece. Né? E isso não é verdade, necessariamente. Né? A comunicação dos mandatos, ela é legítima, né? Ela é necessária e ela faz parte da democracia. Se tu entende que a democracia ela não começa e não termina no voto, então a atuação parlamentar ela tem que ser divulgada, ela tem que prestar contas, e esse trabalho é feito pela comunicação. Então, a comunicação dos mandatos ela é legítima. Ela não pode ser tratada como algo meramente marketing. Aí eu peguei um exemplo de um vereador de outra cidade para não... Vereadora Zé Maria sugere que a Defesa Civil faça vistorias em tal lugar. São exemplos, produções que demonstram a atuação do vereador, as bandeiras defendidas, coberturas de agenda de rua. Então, entendendo esses três tipos de comunicação, e aí isso é importante para a nossa relação da comunicação da instituição com vocês, e de vocês com a imprensa, por exemplo, de vocês entenderem em que lugar vocês estão, e que quando vocês mandam um release, por exemplo, para um jornal, tem o nome do vereador, mas se vocês estão falando, por exemplo, de um projeto, esse projeto é um serviço público, é um interesse da população saber. Então, quando vocês vão para a rua para defender aquela pauta de vocês estão fazendo comunicação pública, não é apenas de mandato. Então, isso é importante que fique claro. Eu trouxe esses três exemplos e quis deixar claro que eles três perpassam pelo outro. Né? Quando a gente tem uma assessoria de comunicação social no gabinete, e aí, aqui na Câmara, eu tenho visto que a gente tem avançado nisso da primeira vez para cá. Eu vejo que cada vez mais a gente conta com assessorias mais estruturadas dentro dos próprios gabinetes. E isso é extremamente importante, entre muitos outros fatos, mas eu dividi em 5 aqui, que é para o vereador ganhar autoridade. E aí, quando se fala ganhar autoridade,
não é autoridade da carteiraça, é autoridade de ter o peso que aquela representatividade lhe deu, né? Essa pessoa tem uma cadeira no legislativo, é um voto dos vereadores, é uma voz que representa a cidade. Então, essa pessoa precisa ter a autoridade que ela... Por exemplo, se um vereador tem uma opinião sobre um assunto, essa opinião não pode ser descreditada, né? Porque é uma opinião de alguém que representa uma parcela importante da população. Para ganhar essa autoridade, ele precisa ter mais visibilidade, obviamente, né? E como a gente falou antes, se as coisas que ele pensa dentro do gabinete com a equipe, não faz muita diferença, né? Aumenta a confiança no vereador, e aí eu volto a dizer como a gente faz tudo ao mesmo tempo, né? Que quando a gente defende o vereador, a gente também aumenta a confiança da instituição, né? Quanto mais os vereadores têm a confiança da população, mais a instituição, Câmara de Vereadores, Poder Legislativo, a democracia, tem confiança da população. Fixa a reputação, que aí tudo isso, depois que ele ganhou autoridade, que ele teve visibilidade, que ele ganhou a confiança da população, essa recorrência desse nosso trabalho de assessoria de comunicação faz com que essa reputação se fixe. E a gente vê muito isso é muito interessante se vocês analisarem quando acontece, por exemplo, um projeto aqui na Câmara, um projeto X, plano diretor, vou dar um exemplo. Nós tínhamos vereadores que não necessariamente eram os protagonistas legais daquela pauta e que deram entrevistas inúmeras vezes sobre esse assunto, porque a imprensa reconheceu neles uma autoridade, né? Isso aconteceu por um trabalho diário de formiguinha. Eu expliquei isso para alguns vereadores me perguntaram sobre esse assunto, de por que tal vereador está dando entrevista sobre o plano diretor, sendo que ele nem é o relator do plano diretor, sendo que ele nem é o líder da oposição. Ele criou essa reputação, ele estava disponível, ele mostrou que quando ele ia para a discussão, ele ia para uma discussão técnica, ele não... Enfim, e aí o trabalho o interesse desse vereador, junto com o trabalho da assessoria de comunicação nessa relação com a imprensa, colocou ele como uma autoridade e fixou a reputação dele como alguém que poderia falar sobre o plano diretor. Isso é um trabalho que a gente faz diariamente, né? E, por fim, gerenciar crises. E, para mim, eu gosto de separar bastante as coisas, porque por mais que a gente tenha crises diárias, a gente tem muitas lideranças e instituições que acabam vendo a comunicação como alguém que deve chegar nessa hora da crise e resolver a crise. E gerenciar a crise, ela deve ser desde o início, não é gerenciar a crise já ocorrida, né? É ver que alguma coisa poderia acontecer e ver o que poderia ser feito diferente, né? Então, o gerenciamento de crise, ele não pode ser visto como algo que é apenas para solucionar lá no fim. E aí, para desenvolver e aprimorar essa capacidade de comunicação com a sociedade, não tem uma outra forma que não seja com transparência, criando canais de comunicação diferentes. E aí isso entra no que eu estava dizendo, da gente sempre se preparar, sempre conversar sobre as coisas, conversar sobre comunicação, se reunir para falar sobre isso. Quando a gente faz isso junto com outros colegas, é ainda melhor, né? Porque toda hora só surgem novos canais de comunicação e o mandato tem que estar sempre se atualizando, assim como a Câmara tem que estar sempre se atualizando para poder falar pelo maior número de canais de comunicação possível. Falar a mesma língua das pessoas, que a gente já falou, né? Que não adianta a gente ficar com um juridiquês, com um texto que ninguém vai entender. E o retorno. E essa parte, para mim, é extremamente importante cada vez mais. Porque as pessoas com a internet, elas tiveram a possibilidade de, mais do que ver, de se comunicar, de sentir que elas conseguem conversar com o mandato. Então, se elas entram em contato com o mandato ou com a Câmara, por qualquer que seja o canal de comunicação, e elas não são respondidas, todo esse processo não fez sentido nenhum. Porque a pessoa ela gostou do que a gente divulgou, através da nossa transparência que a gente garantiu. A gente garantiu nossa presença em máximo de canais de comunicação possível. A gente fala a mesma língua da pessoa, daí a pessoa nos fala com a gente não responde. Daí não adianta, aquela confiança que se tinha se quebra. Então, o retorno, para mim, E aí, esse retorno é legislador de tudo, na minha visão. E se tu não tem condições na tua equipe de falar por 4 canais de comunicação diferentes, então não tenha 4 canais de comunicação diferentes. Tenha 2, tenha 1. Tenha os que você consegue responder, né? Senão, não faz sentido. O que a gente pode comunicar em um mandato? E aí, mais uma vez, eu volto a dizer que eu não estou aqui para fazer para ensinar o caminho para ninguém, porque eu atuei em alguns mandatos, vocês atuaram muitos em vários mandatos mais que eu, inclusive. Então, o que eu trago aqui são pensamentos básicos sobre isso, tá? Posicionamento. Isso é uma coisa que, hoje em dia, e aí, feliz ou infelizmente, a gente tem visto mais, né? Que as pessoas, elas, buscando a representatividade, e através da internet isso tem sido mais forte, buscando essa representatividade,
elas buscam alguém que tem um posicionamento em que elas acreditem de verdade. E aí isso ocorre para além, o posicionamento está muito relacionado ao discurso. E vocês têm acompanhado isso cada vez mais, né? Os vereadores usam, sobretudo os parlamentares, usam isso através das redes sociais. Né? Muitas vezes as pessoas, elas votam em pessoas, e aí a gente, feliz, infelizmente, elas votam em pessoas que têm uma opinião mais parecida com a delas do que necessariamente elas produzam coisas que mudem essa realidade. Mas não dá para descartar essa necessidade. É necessário que a gente tenha um posicionamento forte, que a gente declare aquilo que a gente acredita. Por exemplo, se nós temos um vereador que defende, eu vou dar o exemplo da Câmara desse ano, da defesa das crianças. E aí em Porto Alegre acontece um caso absurdo de violência contra crianças. Se a Câmara, como instituição, não se posicionar, o nosso crédito com a população ele vai diminuindo, né? Porque a população ela vive um momento em que a indignação que é dela, ou a opinião que é dela, ela quer ver representada naqueles que dizem representar. Então, esse cuidado com o posicionamento, ele é muito necessário. Os nossos vereadores têm que ficar muito atentos a isso, e a instituição tem que ficar muito atenta a isso, para se posicionar, quando é o momento certo, a respeito de assuntos que a gente diz defender, né? Aí, para isso, a gente tem que pensar, claro, no que o mandato acredita, né? Porque também não é... Se posicionar não significa opinar sobre todos os assuntos. Né? Isso é uma coisa que aí entra naquele ruído que é o excesso, né? O mandato, sempre, antes de qualquer comunicação, precisa pensar sobre, né? Assim como a Câmara sempre pensa sobre. A gente entra em discussão várias vezes sobre isso, de o que a gente precisa ou não falar, né? Então, por mais que a gente hoje em dia precise muito de uma posição, a população carece de pessoas e instituições que se comuniquem e se posicionem, também a gente não é colunista de TV, né? Não é necessariamente o vereador abrir uma live para falar de todos os assuntos do mundo, porque aí vira ruído, vira excesso, vira pessoa que milita com tudo, que cria confusão com todo assunto. A gente tem que fixar nossa reputação em cima de pautas, né? Claro que às vezes acontece uma coisa, como eu disse, muito chocante em Porto Alegre. Todos são vereadores de Porto Alegre, todos vão ter que se posicionar. Todos poderiam se posicionar. Agora, chegam momentos em que a gente acompanha mandatos em que a pessoa vive única e exclusivamente de se posicionar sobre tudo que acontece. Abre o Metrópolis lá, pega uma matéria, se posiciona sobre todos os assuntos que existem. E não é por aí também, né? Quando a gente fala de se posicionar, essa posição ela tem que ser para demarcar aquele terreno que nos trouxe até aqui, né? Muitos vereadores foram eleitos por pautas e que, por exemplo, o vereador é ligado a uma religião, por exemplo. Se acontece algo ligado àquela religião, a gente espera que ele se posicione. Então, esse é um caminho, um alinhamento tênue, né? Se posicionar e opinar sobre todos os assuntos. Também na comunicação dos mandatos, por óbvio, a gente tem que falar das entregas da atuação do parlamentar, né? A atuação parlamentar propriamente dita, projetos, enfim, agendas, discursos. E aí tem que ter um cuidado muito grande com isso, né? Que aí entra naquilo que a gente falou de divulgação e informação. Que a gente divulgar o trabalho parlamentar não é apenas chegar e publicar uma agenda na rua, né? Ou protocolei um projeto, ponto final. Cada vez mais, aí entra na linguagem, né, que a gente tem que ter com as pessoas, a gente precisa deixar claro para as pessoas o que isso muda na vida delas, né? Qual é o objetivo daquela agenda? Por que ele está naquele local? Isso é extremamente importante para que a pessoa se sinta tocada e atingida por aquele assunto, né? Então, sempre que a gente for pensar sobre qualquer postagem de cobertura da agenda daquele parlamentar ou da atuação parlamentar, a gente tem que tentar voltar para o objetivo inicial de por que aquilo estava sendo feito e isso ser comunicado já no início da informação. Isso é essencial, assim, a gente vê os resultados práticos no dia a dia de como isso flui, tanto na imprensa quanto nas redes, e quando a gente busca o porquê aquilo foi feito e por que o vereador está naquele local, por que isso muda na vida das pessoas, isso rende mais do que apenas divulgar uma agenda do parlamentar. Outra coisa que tem sido extremamente importante, e isso porque as pessoas têm se sentido cada vez mais o interesse em fazer parte daquele mandato, pelo menos através das redes, os bastidores do dia a dia da pessoa são bem interessantes para quem gostaria de estar presente no mandato, no dia a dia. Né? Então, hoje em dia, as pessoas têm gostado muito de ver o processo todo acontecendo. Né? Se fez uma agenda com alguém, por exemplo, tem muitos parlamentares que eu vejo que usam isso muito bem aqui na Câmara, que conseguem
e, como eu disse, se fixar como uma autoridade no assunto, porque eles fazem a pessoa acompanhar o processo todo. Não é protocolei um projeto. Quando um vereador protocola um projeto aqui na Câmara, até esse projeto ele ser sancionado pelo prefeito ou não, e ele virar realidade ou não na vida das pessoas, tem um processo imenso, né? E essa reputação, ela não é adquirida se tu publicar uma matéria no dia que ele foi protocolado, no dia que ele foi aprovado e no dia que ele foi sancionado. Se a gente não acompanhar todo o processo, não fazer as pessoas que nós representamos saberem que, bom, protocolei o projeto, agora eu vou ter que ir no prefeito levar o projeto, agora eu vou ir no secretário para incomodar com o projeto. Se a pessoa não acompanhar todo esse processo, ela não vai entender o quão difícil, o quão eu trabalho para que essa realidade ocorra, né? Então, os bastidores disso são extremamente importantes. E aí, bastidores, gente, é realmente humanizar o vereador, né? É demonstrar, e claro, aí tem vereadores e vereadores, né? A gente tem gente que não gosta de fazer isso e tranquilo. Mas a gente tem que, tudo que eu estou dizendo aqui, a gente tem que buscar fazer, de algum jeito, né? Talvez o vereador não seja tão disponível para fazer esses conteúdos, ou talvez, enfim. Mas a gente vai buscando no dia a dia uma forma de demonstrar que, agora o vereador voltou aqui. Serviço, que é aquilo que eu falei antes, né? Que dentro da comunicação pública, institucional e política, a gente tem deveres, mas tem oportunidades. O conteúdo útil, ele gera uma confiança das pessoas. Por exemplo, se a gente divulga uma vacinação, e aí, claro, depende de como a gente vai divulgar, mas se a gente divulga uma vacinação, as pessoas que nos seguem tendem a pensar, bom, esse vereador está preocupado com esse assunto, né? Então, uma geração de conteúdo, ela é útil, ela é serviço público, e ela gera todo aquele processo que eu falei, de reputação, de construção. Ela rende bem nas redes em geral, né, nesses conteúdos de serviço, quando é bem útil, assim, no prazo, vacinação, serviços públicos, canais de denúncia. É um serviço que a gente tem que executar, né? É uma obrigação pública dos vereadores, mas também uma oportunidade de conversar com o nosso público. E, claro, a presença territorial. E aí, aqui eu elimino vereadores que são... Existem mandatos cada vez mais, vereadores exclusivamente de posicionamento, né? Vereadores que não têm muito trabalho territorial. E aí também, tranquilo, uma estratégia do mandato diferente do que eu estou falando aqui. Mas, para a comunicação que a gente vê na grande maioria, que são de territórios, é extremamente importante que a gente consiga demonstrar que os vereadores estiveram lá. E aí, quando a gente fala demonstrar, eu volto a dizer, a gente não está fazendo uma comunicação meramente marqueteira em troca de votos, seja lá o que for. É uma prestação de contas. Aquelas pessoas, elas votaram nesse vereador e elas têm o desejo que ele esteja presente no máximo de locais possíveis. Então, esse trabalho territorial é extremamente importante. E aí a gente precisa pensar se esse gabinete está falando com a população apenas para a população. E por que essa pergunta? Porque às vezes a gente vai em algum local, por exemplo, e meramente faz a cobertura da agenda pública, né? Foi ontem o local. Aí isso faz com que a pessoa que mora lá, por exemplo, ela poderia ter encontrado com o vereador, né? Ela poderia ter participado daquela agenda se era na rua, enfim, né? E, claro, depende de cada estratégia, de cada gabinete, mas a nosso trabalho é sempre buscar que a gente melhore esse processo. Então, de repente, se a gente conseguir avisar que o vereador vai nesse local pela comunicação ou divulgar o mais imediato possível que ele está naquele local, isso faz bastante diferença. E as redes nos ajudam nesse processo, né? A gente pode simplesmente chegar para uma agenda que vai levar 2 horas e fazer um story do vereador dizendo que ele está lá. Nessas 2 horas, a população vai poder chegar lá perto, né? Então, a gente tem que pensar com qual população a gente está conversando. E aí, sobre essa questão territorial, cada vez mais quando a gente fala dessa crise de representatividade que eu já citei várias vezes, a gente precisa valorizar as pautas externas, muito. Porque a visão geral da população comum é que os vereadores são presos dentro da Câmara, dentro dos seus gabinetes. O que a gente que trabalha aqui sabe que existem alguns, mas existem uma grande maioria que não fica presa nos seus gabinetes, está diariamente nas comunidades, diariamente em reuniões com órgãos públicos, enfim. Então, a gente precisa valorizar essas pautas externas. Quando a pauta externa ela tem que ser vista como uma oportunidade de fazer o vereador aparecer, de fazer a gente reforçar essa imagem de alguém que caminha. E uma outra coisa que eu tenho visto que é muito interessante é que é uma estratégia, acredito que até recente. Antes ela era mais comum em propaganda eleitoral mesmo. Mas agora, nas redes, a gente tem visto muito, que reforça muito a autoridade dos parlamentares, que é a dar voz a outros personagens que falam sobre ele mesmo, né? Às vezes, e isso a gente vê, por exemplo, pelo sucesso da comunicação política no WhatsApp.
Porque por que uma pessoa confia mais numa notícia que vem pelo WhatsApp do que uma notícia que ela leu no jornal? Porque com o descrédito todo gerado pela crise de representatividade, a pessoa busca confiar em alguém mais próximo a ela. Então, se ela recebe uma notícia que veio da tia dela, ela confia mais do que de um repórter que ela não conhece. E aí eu não estou dando juízo de valor se deveria ou não deveria ser assim, enfim. Mas é a realidade posta, né? Então, quando a gente traz para a conversa, a gente faz o pavimento de uma rua, por exemplo, e a gente traz para as redes do vereador, para a comunicação do vereador, a fala de alguém beneficiado por isso, a pessoa ela não está enxergando o vereador dizendo, nossa, eu sou muito bom, olha o que eu fiz. Está mostrando para a pessoa que aquela Maria lá da esquina, ela foi beneficiada por aquilo, a importância daquele trabalho. Então, dar voz para outros personagens, que não apenas o parlamentar, é uma estratégia que vem sendo bastante ampliada, assim, e que funciona muito. Tem várias formas de fazer isso, não precisa necessariamente ser um vídeo, por exemplo, né? O vídeo é o mais comum. Mas quando a gente consegue... e aí, até quando a gente vem de um release, isso é uma coisa importante. Eu tenho feito bastante isso. Quando a gente vem de um release, por exemplo, e a gente se presta um pouco o papel de repórter, e busca trazer no release a fala de uma outra pessoa que não só do parlamentar, ele vende muito melhor. Quando a gente consegue colocar no release, por exemplo, sei lá, tem um projeto para distribuição de óculos para pessoas com problemas visuais. E aí tu traz a fala do vereador, mas também traz a fala de alguém que é beneficiado, isso vende muito melhor na imprensa. Então, trazer as vozes de outros personagens é muito importante. Comunicação eficiente, o que funciona. Aí é o beabá super clássico de o que funciona numa comunicação eficiente. Que é a clareza, como eu já disse, a gente precisa trocar essas palavras mais do juridiquês do dia a dia por palavras mais simples. Indicação legislativa ou executiva é uma coisa que para as pessoas não faz sentido nenhum, né? Por trocar por pedido por mal prefeito, ou pedir ao prefeito. Isso é uma coisa que eu vejo que os vereadores aqui fazem bastante, tá? Alguns não, mas a grande maioria faz bastante. Que é trocar as palavras por algo bem rápido e direto para as pessoas. Pedir ao prefeito tal coisa. A simplicidade, né? Tudo que a gente escreve, a gente tem que pensar que não é a gente que está lendo, né? E isso é difícil, às vezes a gente tem vereadores que são... têm uma formação intelectual, né? E que eles gostam de escrever, eles acham que aquilo gera uma autoridade, o que era uma realidade até um certo tempo, né? Falar de uma forma mais rebuscada dava a entender que a pessoa era alguém que tinha maior conhecimento. Isso hoje não se pode ser que exista um caso ou outro, que alguém que é eleito exclusivamente por uma parcela da população. Mas, em geral, a população, seja ela qual for o nível de formação, eles querem ler diretamente, ver diretamente o que interessa. Eles não querem... então, quando a gente vai escrever ou fazer um vídeo, enfim, a gente tem que pensar se uma pessoa de 16 anos vai entender, se a senhora de 80 anos vai entender, quem que vai ouvir aquilo e entender. A repetição. Isso é extremamente importante, aí é o que eu falei sobre a gente voltar naquele... A gente tem um projeto. Um projeto, por exemplo, ele não pode se resumir a uma matéria de protocolo e aprovação. Isso não pode acontecer. A gente tem que usar uma mesma pauta inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E existem, no dia a dia, na agenda do próprio parlamentar, existem oportunidades para isso. Ele se encontra com diversas pessoas por conta de projeto. Ele encontra na rua pessoas beneficiadas. Aí eu volto a dizer, por exemplo, um vereador, ele fez um projeto lá em 2018, alguns que estão aqui desde 2018, né? Fez um projeto lá em 2018 que beneficiou uma parcela da população em relação ao transporte público. E ele nunca mais falou sobre esse assunto. E às vezes, os vereadores, eu vejo isso acontecer, às vezes eles cobram da população, cobram da imprensa, que a imprensa relembre, que volte no assunto e fale, mas isso foi protocolado lá não sei quando. Esse é um trabalho que é nosso, né? A gente não pode jogar essa responsabilidade para a população relembrar que a gente, dentro dos milhares de projetos que a Câmara aprova, que esse projeto foi protocolado em 2018 por tal pessoa. Então, esse trabalho é do mandato diário. Então, a repetição, e aí é importante a gente conhecer o mandato do vereador para ver que durante toda a trajetória dele, ele fez inúmeras coisas. E aí, toda hora surge uma oportunidade diferente de falar desse assunto. Por exemplo, se protocolou algo relacionado a transporte público, por exemplo, ele pode não necessariamente ter uma agenda sobre isso, mas pode encontrar alguém, como eu já disse, que foi beneficiado. Isso 5 anos depois. E aí fazer um conteúdo sobre isso e dizer, inclusive fui eu.
Então, essa repetição é extremamente importante para que a pessoa se fixe como autoridade naquela área e que ela se demonstre o trabalho que ela desenvolve, não só no dia a dia. A gente está muito acostumado com as demandas a pensar a comunicação, e aí vocês vão vendo como tudo que a gente vai falando vai se entrelaçando, né? E quando a gente pensa que a comunicação não é só divulgar a agenda, aí a gente vê que buscar repetição conversa com isso, né? Que se a gente fica muito preocupado em postar aquilo que o vereador fez na hora, apenas, né, a gente não pensa que talvez a gente precise relembrar que aquilo que a gente postou há 2 anos, as pessoas nem lembram. Então, a comunicação precisa estar ali pensando que a gente precisa postar o que o vereador está fazendo no dia, mas a gente precisa voltar a tudo aquilo que a gente fez durante todo o mandato. E aí, tirar a redundância, encontrar novas formas de dizer o mesmo. Isso é extremamente importante, que também postar, repetir uma coisa, não é postar a mesma foto que a gente postou há 5 anos, postar de novo no TBT da quinta-feira e achar que isso é repetido. Né? A pessoa não vai ler lá, a pessoa não está nem ainda. O que a gente precisa fazer é encontrar novas formas, como eu já falei. Lá atrás, a gente postou uma foto do evento de sanção da lei. Daqui 2 anos, a gente entra no ônibus e fala, e há 2 anos ainda? Entendeu? O formato, a forma de dizer as coisas, ela precisa mudar, senão as pessoas não vão se interessar pelo assunto. Mas a gente precisa repetir o tempo todo a atuação do mandato. Consistência. E a comunicação não pode ser só quando dá, né? Aí isso é outra coisa que é extremamente importante, que é o que eu falei também sobre os canais. E se a gente vai criar, por exemplo, um TikTok e a gente não pretende produzir conteúdo para o TikTok, não crie TikTok. Não há necessidade, né? Ninguém é eleito exclusivamente, alguns sim, mas a grande maioria não é eleito exclusivamente para TikTok. Então, a comunicação não pode ser feita só quando dá ou só porque estão dizendo que é assim, né? A gente tem que pensar se faz sentido, se a gente vai ter condições de fazer. E quem nos segue, quem nos acompanha, a gente se torna como um fantástico na vida das pessoas. A gente sabe que vai ser domingo naquele horário. Então, se a gente tem eleitores fiéis, pessoas que nos seguem, seguidores que são fiéis, eles já sabem o nosso modus operandi. Então, eles não vão esperar que a gente fale com eles o tempo todo. Mas, se a gente publica toda sexta-feira uma dica de saúde, na sexta-feira a pessoa vai estar lá vendo a dica de saúde. Se a gente não tiver publicado, a pessoa vai acontecer. Na segunda semana que a gente não postou a dica de saúde, na terceira a pessoa não volte. Então, a consistência ela é extremamente importante para que a gente se afirme enquanto comunicação política e comunicação pública, né? Então, é melhor a gente ter 3 posts bons por semana do que 25 num dia só e no outro nada, né? A gente precisa pensar sobre isso. Pensar que as pessoas elas querem que a gente se mantenha presente e com uma constância relevante. Assim. Essa coisa dos 25 posts no único dia é super comum. E aí entra outra coisa, que é a gente dividir a nossa estratégia de comunicação, pensar com mandato a estratégia de comunicação. Porque, por exemplo, eu já vi isso acontecer várias vezes, que a gente tem uma boa pauta. Aí, nesse mesmo dia, o vereador quis dizer outra coisa bacana. Aí, outra coisa é aí que a comunicação... Claro, eu sei, não estou dizendo para vocês que... Não, chega lá no gabinete e fala, não, vereador, agora não. Não, eu sei que isso não vai acontecer. Mas, com o dia a dia, a gente tem que ir dando feedbacks do retorno das redes, por exemplo. Dando feedback de retorno da imprensa, conversando aos poucos, para tentar construir esse caminho e que fique claro que a gente tem que ter uma estratégia de que não pode ser que hoje a gente não publique nada e amanhã a gente faça uma festa pela manhã, uma agenda tarde, à noite faz uma sessão de leis, entendeu? As pessoas não vão conseguir acompanhar tudo isso, não vai ficar claro para elas. Também não vai vender se a gente for o caso de vender para a imprensa, né? Muitas vezes não vai acontecer. E, ao mesmo tempo, acompanhar... eu vou lembrar do que eu vou falando ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo, acompanhar o que está acontecendo no mundo, né? Sobre isso. Que, às vezes, por exemplo, claro, se a gente marcou um grande evento com uma grande estrutura, tudo pronto, tal, não tem muito o que fazer. Agora, se a gente decidiu que isso pode ser hoje ou amanhã, daí hoje aconteceu a prisão de alguém em Brasília, por exemplo. Assim, gente, vocês não estão disputando com uma coisa que vocês vão perder, né? Até na Câmara mesmo. Acontece aqui, todo dia acontece uma coisa diferente. Então, aí o vereador tá lá com uma super ideia que pode ser hoje ou pode ser sexta. Aí um vereador aqui puxa o microfone de um vereador. Daí a pessoa quer nesse dia falar sobre outro assunto. Gente, não vai dar certo. Então, isso é uma coisa muito básica, assim. Mas quando a gente não fala em conjunto, nós temos as mesmas realidades, a gente acaba esquecendo, né? Que é uma coisa que parece óbvia. Mas para eles não é óbvia. Então, a gente tem que relembrar. Eu faço isso sempre, por mais que custe, às vezes, um pouco de estresse. Olha só,
Eu posso divulgar, se é isso que queres. Podemos. Agora, hoje aconteceu isso. É bem provável que o espaço que tu teria amanhã, tu não vai ter. Hoje aconteceu isso. Então, é uma construção que tem que ser feita no dia a dia. Assim. Aí entra a relação com a imprensa que eu estou dizendo, que ela falou agora. Aí isso é uma coisa que tem que ficar muito clara que para eles não fica para mim, sabe? Que a imprensa não existe para fazer assessoria de imprensa de ninguém. A imprensa, ela não está, o jornal, ele não, e a gente aprende isso no jornalismo, né? O jornal, ele não está ali para dar visibilidade para aquele parlamentar que acha que é bacana. Não é isso, porque a Câmara fez um grande ato, a gente pode fazer um ato, a gente já viu, né? Atos imensos aqui na Câmara de Vereadores, com estruturas imensas, que a gente achou extremamente relevante, e para a imprensa, eles não estão nem aí, né? Então, isso acontece porque, isso não é uma crítica à imprensa, isso é a imprensa cumprindo o seu papel, que nós, muitos que formamos na área de comunicação, na graduação a gente achava isso óbvio, e agora a gente esquece, e acha que a imprensa é obrigada a divulgar o nosso material, porque o nosso vereador é bacana, porque a Câmara fez isso, blá, blá, blá. Não é assim, a imprensa ela não existe para fazer a nossa assessoria de imprensa. Esse papel da assessoria de imprensa é nosso, né? Então, quem tem que chegar até a imprensa de uma forma interessante somos nós. E aí é um beabá óbvio de quando a gente vai divulgar algo para a imprensa, a gente tem que pensar que tem uma novidade, afeta pessoas, importa a cidade, muda algo. E aí, quando eu estou dizendo isso, eu sei que as pessoas, sei que os gabinetes, a própria Câmara, por vezes, gostaria de divulgar algo que a resposta para tudo isso aqui é não. E aí, o nosso papel como técnicos da área é encontrar caminhos para que pareça que sim. Que pareça que tem uma novidade, pareça que afeta as pessoas. E não é pareça de mentira, né, gente? Às vezes a gente está falando de um ângulo em que parece que realmente não muda nada na vida das pessoas. Por exemplo, se eu mandar que o presidente da Câmara se encontrou com o prefeito de Porto Alegre, né? Pode ser que um dia não tenha nada no jornal, saia. Só que se não muda nada na vida das pessoas, se não tem novidade nenhuma, se não muda nada na cidade, possivelmente não. Só que com certeza algo aconteceu naquela agenda, eles não se encontraram, pode ser que sim, mas em geral, não se encontraram para tomar um café da tarde, né? Algo tinha de novidade ali, algo tinha para mudar a cidade. Ou, aí entra a comunicação estratégica, ou a gente incluir naquela agenda algo que talvez mude alguma coisa. Cobrar sobre algum projeto, falar sobre alguma coisa que não... E aí, não precisa necessariamente ser com uma autoridade como o prefeito, por exemplo. A gente pode encontrar... A gente trata de feminicídio, a gente pode encontrar uma vítima de feminicídio, aquilo é uma pauta, se a gente saber construir aquela conversa do vereador com a pessoa, né? Então, isso tudo são coisas que a gente... Essas perguntas a gente tem que ter, não só para barrar a pauta do vereador, mas para pensar como a gente pode mudar essa pauta e encaixar ela para que ela seja relevante. A relação com a imprensa, ela é proatividade e criatividade o tempo todo. E a gente não entende isso. Às vezes, e eu já vi isso acontecer muitas vezes, tem projetos extremamente bons, extremamente relevantes, que respondem sim para todas aquelas perguntas anteriores e que eles não foram divulgados. Porque a imprensa não tem a obrigação de publicar nada nosso. Então, quando a gente vai divulgar alguma coisa dos mandatos ou das instituições que a gente trabalha, a gente que tem que ser proativo e criativo em relação àquilo. Tem vários ângulos para olhar de uma mesma assunto, de uma mesma notícia, enfim, né? Então, eu sempre digo isso, que a minha relação que eu tenho construído com os veículos aqui no Rio Grande do Sul, elas são baseadas nessa proatividade. Eles já sabem que eu sempre vou chegar com uma coisa, tipo, é uma coisa super pequena, mas eu vou falar uma coisa megalomaníaca. Daí eu falo, calma, por aí. Mas é sempre assim. Se eu chegar dizendo, entregamos uma ponte. Bom, entrega pontes todos os dias, né? Abrimos uma escola, abrimos 50 vagas numa escola. Sim, se abre 50 vagas nas escolas todos os dias. Então, esse trabalho de fazer com que essas 50 vagas sejam as 50 vagas, que a ponte seja a ponte, é um trabalho nosso. É buscar as vozes dos beneficiados, é mostrar o quanto o vereador lutou para isso, que às vezes é uma demanda, por exemplo, uma rua, ela é uma demanda de 40 anos de uma comunidade. E os 40 anos não estão no release. Nada sobre isso está dito no release. Se diz que o vereador conseguiu a ponte, pontos acontecem da hora. Então, se a gente disser, depois de 40 anos, comunidade muda completamente. Então, esse trabalho de buscar isso é nosso. Então, a gente tem que conhecer a pauta, olhar para a pauta, ver se responde aquelas perguntas. Se não responder aquelas perguntas e ainda assim a gente tiver que divulgar, procurar respondê-las de alguma maneira. E ser criativos para isso, né? Porque vocês imaginem, sempre quando eu tenho conversas assim, uma das principais dúvidas das assessorias e tal,
é achar que a relação com a imprensa ela se dá por ou tempo, ou troca de informações de bastidores, e não necessariamente, ó, claro, existem relações que são por tempo, outras que conhecem a pessoa de outros lugares, enfim, mas eu, por exemplo, que não tenho tanto tempo de atuação assim, o que me fez ter uma boa relação com a imprensa, além da minha vontade todo de falar com eles, é a criatividade de pensar desde antes, quando a pauta já tá pensada. Vou dar um exemplo aqui do Moisés, tá? A gente foi fazer a aposta com Moisés. A aposta do Moisés em si poderia sair, poderia não, enfim, né? É uma aposta de um presidente, todo ano tem presidente. Lá na construção do evento, a gente já tinha definido que a pauta das crianças seria uma pauta relevante, e eu sugeri, de repente, então, mas a gente coloca uma criança de uma escola pública de Porto Alegre lendo uma carta para os vereadores pedindo tais coisas que ela quer. Isso saiu em todos os jornais. Porque não adianta a gente só pensar que os jornais vão ser obrigados a publicar a aposta do nosso vereador. Ou, enfim, a gente tem que pensar o que a gente quer comunicar. A gente quer comunicar o quê? Que a Câmara esse ano será voltada às crianças. Aí, como a gente vai fazer isso? Colocar o Moisés, falar que ele defende as crianças? Né? Então, a comunicação ela tem que pensar desde a venda de uma pauta, ela não pode ser pensada depois que a pauta aconteceu. Que só tem a foto do Melo com a pessoa e uma... Assim, a pauta tem que ser pensada desde o início. A gente tem que ver na agenda que tem aquela sanção da lei e pensar, bom, então de repente eu convido a pessoa beneficiada para estar na hora da foto. Bom, talvez a gente faça a sanção da lei no local. Bom, entendeu? Esse tipo de coisa muda completamente. E esse não é o papel da imprensa. Não é o papel da Rosane de Oliveira dizer, mas se fosse no local seria bacana. Esse é o nosso papel. Aí quando a gente chega lá para vender a pauta, a gente fala, bom, só que além de ser uma ponte, a gente fez no local. Aí além de ser uma ponte no local, era 40 anos de espera. Aí, além, eu ainda consegui a foto da senhora que pediu a primeira vez a ponte. E assim a gente vai conseguindo criar uma relação criativa e proativa com a imprensa. E aí, quando fala de proatividade, entra uma outra coisa que é, às vezes a gente está assim, meio ociosos, enfim, ociosos não, como stage, mas às vezes a gente está sem pautas, sem pautas. E não necessariamente aquilo que está acontecendo na hora é o que rende. Às vezes, se a gente para ser um pouco criativo, pensar sobre um dado, pensar sobre a instituição, a gente consegue achar pautas que talvez fossem interessantes. Eu gosto muito de números, eu adoro números, que números puxa de um lado, puxa do outro, uma hora sai alguma coisa interessante. Isso aconteceu, um case interessante. Isso aconteceu com a pista de skate da Orla do Bahia. E a gente estava construindo a divulgação da pista, e aí eu falei, mas a gente, né, eu, a cidade da prefeitura e tal, mas talvez essa pista seja a maior do Brasil, né? Aí começamos a pensar sobre o assunto. E aí, quando pesquisamos, ela era a maior da América Latina. Então, a pauta de construção de uma pista de skate na Orla, ela deixou de ser meramente construção de pista de skate na Orla, e se tornou a maior pista de skate da América Latina. Então, esses cálculos que a gente faz, seja com engenharia, como esse caso, seja com, por exemplo, na educação, uma área que eu gosto muito da nutrição, que tem muita coisa diferente que a gente nem sabe o que acontece ali dentro da nutrição. Aí na Câmara, por exemplo, tem vários cases de o pessoal lá dos arquivos vai digitalizar 5.000 páginas. É muito diferente de Câmara iniciou uma digitalização. Quando a gente busca os números, quando a gente busca dentro da pauta algo que parece surpreendente, isso, né? Aí eu trouxe só 2 exemplos que nasceram dessa conversa no dia a dia de tá ali conversando, quando vê, puxa para um lado, puxa para o outro e sai uma notícia. Essa aqui é mais comum, né? Que aí eu trouxe porque vocês usam bastante nos gabinetes, pelo que eu vejo, né? Que é essa questão da verba de gabinete. Eu também não sei se é positivo ou negativo esses números de gabinete, mas é uma que rende bastante. E aí vocês podem trabalhar com isso em inúmeras coisas, né? Pedidos de informação, projetos protocolados, chegou o dia, aí trabalhar com datas a imprensa ainda é bem refém de datas, né? Por exemplo, assim, chegou o Dia da Mulher, daí a minha vereadora é que mais protocolou projetos para mulher na história de Porto Alegre. Com certeza vai sair em algum lugar, né? Só que a gente tem que estar atento para todos esses elementos e ser proativo com a imprensa para falar sobre isso. Aí tem mais uma aqui da Câmara que é a matéria inicial era a instalação das placas solares aqui em cima da Câmara. Aí, tipo, bom, a Câmara está comprando placas solares. Tem dinheiro para comprar, vai gastar dinheiro público, colocar placas, novidades Conversando com a engenharia aqui da casa, a gente chegou à conclusão de que isso ia reduzir em 50% a luz da casa. E isso é uma informação.
Isso é uma coisa que é relevante. Isso é uma coisa que foi publicada. Então, quando às vezes a gente tem um assunto que não é tão interessante, e aqui na Câmara a gente faz esse movimento muito, que é pensar que aquilo que os vereadores gostariam de divulgar, que é uma pequena obra, que é uma... Por exemplo, as obras aqui do segundo andar, dos vereadores, enfim. Fazer reforma em gabinete para a população é péssimo. Infelizmente, o que a população não quer que não reforme nada. O interessante é que todos os vereadores passarão a ter condições iguais de trabalhar. Isso é relevante. Então, a gente está construindo uma pauta focada nisso. Se a gente for focar no investimento, focar na obra que é bacana, focar... Gente, a população não quer saber disso. Quer quanto mais... Aí a manchete vai virar uma outra coisa, né? Vai virar a Câmara gasta, não sei quanto vai falar de gabinete. Então, a gente tem que ir buscando e jogando assim com a imprensa para achar... Aqui tem outro case, eu queria dizer. Que para além da simples pauta, tem a construção da agenda, que a gente tem que participar, necessariamente. A gente precisa participar dessa construção da agenda. Um case que eu sempre uso para falar disso é uma atividade que eu fiz nas 2 gestões anteriores, estou fazendo nessa, agora vai voltar, que é o Café com o Presidente. E claro que eu não estou dizendo para vocês que a partir de agora eu faço um café. Não é essa a questão. O que eu quero dizer é que existem momentos que não necessariamente são entrevistas, que não necessariamente são espaços onde o vereador teria que falar, que a gente constrói e que acaba sendo relevante, né? A gente pode fazer isso, por exemplo, com o vereador X, ele é, sei lá, representante das pet shops. Aí ele vai lá e faz um encontro com as pet shops. Aí tem mais isso, que às vezes a gente não se dá conta o quanto essa troca de cenários, dá voz para outras pessoas, como eu citei antes, quanto ela constrói a pauta também. Eu vejo muito acontecer de representantes de causas se reunirem aqui na Câmara. E por mais que eu ache isso extremamente importante, a população frequentar a Câmara é extremamente relevante, né? Ainda assim, a imagem das pessoas virem à instituição Câmara, ela também não é tão vendível assim, né? Vamos usar esse termo. Vendível assim. Se tu é representante, por exemplo, das pet shops, se tu faz um encontro com um pet shops e num pet shop, é diferente. Né? É aquela lógica que a gente tem de um cachorro morder uma pessoa, a pessoa morder o cachorro. Se a gente muda o cenário, se a gente muda a atuação diária, se a gente faz uma coisinha diferente, a empresa, em geral, compra. Isso acontece muito com os cafés com o presidente. A gente convida alguém para vir aqui, a pessoa vem, no meio de toda a conversa que ela teve com aquela pessoa, surge alguma coisa. Né? Como essa matéria do Moisés que saiu no café com o presidente, que a gente fez em 2020. 2023, que o João se veio aqui, uma perna da 0 hora, veio para uma conversa, a intenção da gente era divulgar as placas solares, inclusive, na época. Não era nem falar de dragagem. E durante a conversa entrou nesse assunto, mas puxou o assunto, fomos proativos nesse sentido de que o Jones queria entender mais, precisava de uns contatos, daí a gente pegou e conseguiu os contatos para ele, e quando vê, saiu uma matéria que fixava a autoridade de Moisés nessa área da dragagem do Leiva, que é uma coisa que ele se importa bastante. Né? Então, a gente precisa ser proativo nesse sentido de ir construindo também outros cenários para que nossos vereadores apareçam. Aí os erros comuns com a imprensa a gente sabe e comete. Que é mandar releases como propaganda, que a gente pega e acha que aquele projeto que a gente está fazendo é incrível, e daí manda como querendo quase que o jornal elogie, né, o vereador. Responder time, o time exato é o básico. Ontem, por exemplo, eu tive uma situação dessa, que os jornais, eles, como eu já disse, eles não têm a obrigação de fazer nossa assessoria. Por hora, eles têm uma rotina de trabalho. Por hora, eles não cumprem os horários que a gente gostaria. Né? Se o nosso vereador está fazendo algo que é às 9 da noite, por exemplo, bom, só se for algo muito relevante. Senão, não vai acontecer. Então, isso tem que ser pensado na hora de construir a agenda e também no nosso timing, né? Que às vezes, tipo assim, aconteceu uma coisa com o teu vereador às 5 da tarde. Já é um horário que já começa a ficar perigoso, né? Para a divulgação daquela pauta. Aí, se tu for esperar para bater a foto, para receber a foto do CIPE, para escrever uma matéria, para depois que tu alinhar tudo, que tu aprovar que o vereador, tu enviar, acabou, né? Já tá no Porto Alegre 24 horas, já tá no não sei onde, tá em milhares de lugares. Então, se tu quer vender a tua pauta, que tu seja a pessoa que está vendendo a tua pauta da forma que tu acha melhor, o timing é extremamente importante.
para além de ser uma pauta boa, para além de ser feito um cenário melhor, para além de tudo, tem que responder esse timing rapidamente. E isso acontece também com o retorno, né? Às vezes a gente manda o release, aí o repórter nos volta com uma pergunta, o colunista nos volta com uma pergunta, e a gente, vou ver. E aí nunca mais responde a pessoa, e aí se perde aquela pauta. Então, responder. Primeiro que a gente, quando vai para uma pauta, a gente chegou num evento, a gente tem que ir praticamente com tudo concluído, né? Eu vou com praticamente tudo concluído, até a fala da pessoa, porque eu já sei o operador vai falar, tem uma linha mais ou menos, porque se a gente for esperar para o operador sentar, gravar um áudio, nos explicar melhor o que ele acha, não sei, às vezes acontecem coisas na pauta que não era aquilo que a gente esperava, a pessoa não fala, enfim. Então a gente tem que ir com quase tudo meio concluído, assim, para que a gente consiga seguir o timing que é a imprensa, porque aí a gente precisa respeitar o timing da imprensa, que eles precisam, né? Fugir de pergunta, isso destrói a confiança total. Isso eu já vi acontecer muitas vezes. Por exemplo, eu vou dar um bom exemplo, que é um exemplo pessoal meu, que é da minha relação com o próprio Josimar Farina, que eu citei ali. Ele é um repórter muito próximo de mim hoje em dia, e essa relação foi construída à base de confiança. A gente não tem relação pessoal. E a gente já teve uma quebra dessa confiança em uma gestão em que o gestor não queria responder as perguntas que ele fazia. Ele queria apenas mandar o release, que fosse publicado daquela forma, e eu e o Jô simplesmente parou de se falar, porque ele não conseguia, eu também não conseguia, né? Eu estava de mãos amarradas com aquela situação. Foi um trabalho enorme de construção com o gestor, para que eu falasse com o gestor, para que eu falasse com o Jô, para ele perdoar a gente por tudo isso. Enfim, foi um trabalho árduo. Mas isso, quando a gente parte do princípio de que aquele repórter ele não é parte da nossa assessoria de comunicação, ele não é parte do nosso time, do publicador de releases, ele é um repórter. Então, se não interessou para ele, ou se ele fez perguntas que a gente não respondeu, ele não vai publicar. E, a menos que seja, claro, um assunto, né, de extrema relevância. Mas, senão, não acontece. Então, fugir da pergunta é sempre uma péssima ideia. A gente não pode ir para a conversa com nenhum profissional da imprensa com a intenção de não responder a todas as perguntas que ele fizer. E aí também não é dizer sim ou não para tudo, né? Não é, perguntou se tu... Por exemplo, eu vendo muitas coisas aqui que eles perguntam coisas que com certeza não vou poder responder, né? Ou não vou poder na hora. A gente que trabalha aqui com serviço público sabe que muitas vezes é sábado, eu não vou dizer para o pessoal do orçamento sair da praia e fazer uma planilha. E eles me pedem no sábado. Só que se eu não responder, ou se eu disser não, a relação ela vai ficando difícil, né? Então, geralmente eu faço humanizar essa relação, né? Dizer, olha, hoje é sabe? Não vai acontecer agora. Se tu quiser na segunda-feira, ou eu posso te antecipar tal coisa. Então, essa coisa de as perguntas deles serem sempre respondidas de uma maneira honesta, nem sempre precisa dizer a verdade total, né? Mas a gente não mentir para eles e não apressar o não, né? Que isso eu vejo muito. Tu acha que não vai conseguir, daí tu apressa ou não. Tu diz que não. Não tem como. A pessoa sabe que não tem como. Então, a relação com a empresa ela tem que ser apresentada assim, com verdade, com troca, né? E aí, as estratégias simples para isso é o que eu já falei, né? Construir pautas positivas, produzir conteúdos exclusivos diferentes, isso é uma outra coisa. E a fotografia ajuda muito a gente nisso. Eu converso muito com o Elson sobre isso. A gente sempre constrói coisas nesse sentido. Que às vezes vai vir aqui, por exemplo, a criança falar lá na posse do Moisés. A foto da criança falando na posse do Moisés é a foto geral, né? A foto que vai estar no site da Câmara, é a foto que vai estar em todos os jornais. Se vocês querem que saia exclusivamente em um colunista, em um jornal diferente, em uma situação diferente, daí vocês têm que pensar em construir uma foto, de repente, da criança entregando para o Moisés a carta, da família com a criança ali, uma outra tipo de construção de conteúdo. E isso, na relação com a imprensa, é extremamente importante. Às vezes, uma pauta ela é bem mais relevante do que a pauta em si, né? Sei lá, um candidato ao governo do estado tem como pauta a proteção dos animais. Daí, às vezes, ele não fez nenhum projeto sobre isso, mas aí ele encontrou um cavalo de uma... E aí saiu aquela foto que você não fez projeto nenhum. Então, assim, a comunicação, a gente que trabalha com isso, a gente sabe o quanto a gente pode vender ou não vender coisas, né? E apresentar ângulos e visões novas sobre fatos. Os vereadores, eles são autoridades para falar sobre qualquer assunto. Como eu já disse, no plano diretor foi um bom exemplo disso, que tinham vereadores que simplesmente estavam debatendo uma emenda de um vereador, o vereador estava na tribuna, tu ia abrir a matéria era a opinião de outro sobre a emenda da pessoa, e a pessoa nem foi, só foi citada ali como
como autora, mas não teve fala. Porque essa pessoa ela apresentou ângulos diferentes daquela pauta. Então, às vezes, aconteceu um assunto na imprensa, por exemplo, que o vereador não é necessariamente envolvido, mas se ele tiver uma opinião, tem um ângulo diferente de visão, que é relevante, vocês conseguem vender a opinião do vereador. Mas, para isso, vocês precisam pensar sobre e não querer também emplacar uma aspas de o vereador acha um absurdo a mulher ter sido assassinada. Sim, o vereador acha um absurdo. Mas, se vocês dão uma outra visão daquilo, com ideias ou prospecções de projetos, enfim, a gente consegue emplacar a opinião do vereador também como fato. Aí entrando nas redes sociais, as redes sociais, eu não sou um especialista em redes sociais, né? Conheço pouco trabalho com isso, enfim, mas não sou um especialista. Elas são algo que a gente não tem como fugir hoje em dia, né? Não tem nenhum mandato, e aí eu vejo, já pude acompanhar vários parlamentares assim, de muitos mandatos que tiveram que se adaptar, enfim, e aí é um outro processo, né? Também a gente não vai querer que a pessoa seja um TikToker do dia para noite, né? E também nunca, o pessoal nunca queira, né? Então, eu quero dizer que a pessoa não é necessariamente obrigada a se render totalmente às redes sociais. Mas também não dá para não estar. Né? Não dá para te procurar um vereador no Instagram e ele não existir. Isso, para mim, é bizarro. Assim, eu entendo todo o processo, mas respeito e defendo bastante isso, que os vereadores não sejam transformados em figuras instagramáveis, né? Mas, ao mesmo tempo, a presença digital é importante para cumprir com o nosso papel social de informar. Hoje em dia, as pessoas se informam pelas redes sociais. Se os vereadores não estão nas redes sociais, eles não estão cumprindo com a sua função social. Então, a gente precisa pensar nas redes sociais. E, para isso, é muito importante também que a gente, para além de conhecer o nosso parlamentar, que é pensar isso, toda vez que chega para fazer a comunicação de alguém, tem alguns que trabalham muitos anos com as mesmas pessoas, então esse processo já foi feito. Mas quando a gente inicia, principalmente, um novo processo com um vereador, ou com um parlamentar, ou com uma instituição, com instituições que funcionam da mesma forma, eu não posso chegar aqui na Câmara, que até o ano passado praticamente não usava as redes sociais, e dizer, não, a partir de agora, todo mundo vai fazer dancinha no TikTok, a gente vai divulgar senhas. Não vai acontecer, vai ficar ruim, não vai ser bem feito, as pessoas não vão entender nada, quem nos segue há muitos anos não vai entender nada. A mesma coisa acontece com os vereadores. Eu não posso pegar o Pedro Ruas e fazer o Pedro Ruas dançar no TikTok. Tá no TikTok já. Mas tá não dançando. Não dançando. Então, exatamente, a gente tem que olhar para o nosso parlamentar, para a nossa instituição e fazer um mínimo de uma análise, de pensar quem é essa pessoa, para quem ela comunica, se dá para comunicar como, mas tem que ficar claro, ela tem que estar nas redes sociais. Como a colega disse, Pedro Ruas está no TikTok, não está dançando. E isso é uma análise que tem que ser feita. Se tem público para o Pedro Ruas no TikTok, se as pessoas que se sentem representadas ou que poderiam se sentir representadas pelo Pedro Ruas estão no TikTok, ele deveria estar lá. E é que bom estar. E aí, quando a gente pensa sobre redes sociais, a gente entra em talvez a mais dura das nossas realidades enquanto comunicação, por mais que seja a maior das nossas oportunidades, ela é também a mais dura, mais, assim, até injusta, em muitos casos, de espaços que a gente ocupa. Porque quando, pelo menos eu tento acreditar, né, continuo acreditando que a imprensa tradicional, ou a imprensa de jornalistas por formação, ela é feita de uma maneira minimamente ética, né? A gente sabe que está disputando espaço, claro, são pessoas e tal, né? E a gente sabe que as relações interferem, que uma série de fatores interferem. Mas que a gente sabe que o mínimo de ética vai ser respeitado nesse processo. Quando a gente fala de redes sociais, isso não é tão garantido assim, né? Na verdade, quase não é garantido. Então, a gente tem que pensar que, para além de tudo, a gente está disputando de maneira desleal, né? Muitas pessoas estão fazendo, enfim, processos que não são tão corretos, né? E a rede social ela não é uma vitrine, porque a vitrine, e aí parlamentares principalmente que estão iniciando o processo, eles de digitalização do mandato, né, eles têm essa ideia de que é como uma vitrine, que a gente vai publicar, a pessoa vai passar, olhar e é isso. E não é isso que acontece. Às vezes um vídeo que um parlamentar publica numa rede social e que dá errado, né, traz uma opinião errada, vira uma confusão no mandato, né? Assim como uma foto viajando vira uma confusão no mandato, muita coisa pode virar uma confusão no mandato. Então a gente tem que pensar muito bem que o que a gente está publicando não vai ser apenas visto, né? Ele vai ser compartilhado, ele vai gerar opinião sobre aquele parlamentar, e que nesse processo a gente está disputando a atenção
com todas aquelas pessoas que produzem conteúdo, não só os parlamentares, como influenciadores, como memes, como piadas, como vídeos de coisas acontecendo na cidade. A gente está disputando atenção com todo mundo. Então, quando a gente vai falar, a gente não pode pensar que a gente está falando para uma plateia que está parada nos ouvindo, né? As pessoas estão mexendo no celular, estão revivendo suas rotinas e sendo encharcadas de conteúdo. E aí é o que eu falei, que nós não estamos disputando apenas com outros políticos, que aí a gente tem a ideia de que os parlamentares muitas vezes têm essa ideia de que quando tu publica, por exemplo, tu te compara diretamente com os teus colegas vereadores ou com deputados, enfim, né, outros políticos. E não é essa a realidade. Às vezes a pessoa que é de um segmento, ela está perdendo para um influenciador, ela está perdendo audiência, seguidores para um influenciador, que não é necessariamente político, né? Às vezes a pessoa fala sobre bem-estar animal e o vídeo dela é menos relevante que de outros influenciadores de bem-estar animal e a pessoa está vendo esses outros influenciadores, não ela, né? Então a disputa ela não é só com os colegas vereadores, com parlamentares. E aí o nosso conteúdo, para poder participar dessa disputa, ele precisa ter utilidade, emoção, clareza e ritmo, que é o que a gente já falou muito aqui, né? E a emoção é uma coisa que tem sido extremamente importante, né, nesse processo. As pessoas, elas cada vez mais querem ver nos conteúdos não apenas uma pessoa falando de algo útil para ela, que a utilidade é extremamente importante, tá? Mas não é apenas isso. Ela vai querer que seja claro o que ela está vendo, que seja rápido de entendimento, que essa informação ela também seja útil de alguma forma para ela, mas que traga a emoção daquele parlamentar, que a pessoa ela quer se sentir representada por aquela pessoa que está falando. E que isso tem um ritmo. Isso, para mim, é o problema estratégico maior dentro desse processo todo. A maioria dos parlamentares, pelo menos aqui da Câmara, já entendeu a questão da clareza e já entendeu a questão da utilidade e da emoção. Mas o ritmo é uma coisa que, e aí, como eu já disse, as redes sociais elas são o processo mais desleal que a gente tem dentro da comunicação pública. Porque, como a gente disputa com pessoas que pensam o tempo inteiro sobre isso, né, e que então vivem a vida, muitas pessoas hoje em dia vivem exclusivamente de redes sociais, né, são influenciadores, vendedores online, enfim, e eles vivem os dia a dia para pensar sobre o ritmo que eles vão falar as coisas. Então, se a gente não necessariamente se vender para o ritmo do algoritmo, né, mas se a gente não se aproximar minimamente do ritmo que precisamos, né, não adianta o vereador também chegar e fazer um vídeo de 20 minutos contando foi isso. Não vai acontecer. As pessoas não vão assistir. Infelizmente, como eu disse, é desleal o processo, mas a gente precisa transformar aquele conteúdo do vereador, e às vezes o vereador falou 20 minutos, aí entra o nosso trabalho de transformar isso em acelerar o Moisés em 1.2, fazer processos que façam com que aquele vereador fique num ritmo mais próximo do que as pessoas esperam. E o ritmo, ele entra em uma outra coisa, eu vou falar depois, mas que a fotografia é muito importante nesse processo, que o ritmo ele não está só em relação, por exemplo, ao ritmo da fala, né? Eu quero dizer o ritmo da narrativa de que aquilo está acontecendo. Por exemplo, hoje em dia, uma coisa que já foi substituída e já está em processo de substituição há muito tempo, são as fotos paradas por fotos em movimento. Isso é uma coisa que dita o ritmo daquela coisa. As pessoas, quando elas veem um vereador, a comunicação, o que a gente precisa pensar é que ela precisa reproduzir tudo aquilo que a gente quer que o vereador represente para as pessoas. A gente quer que diga que o vereador ele é uma pessoa que caminha pelas comunidades. Aí a foto, a pessoa não está caminhando, então ele não caminha pelas... Ele está, ele chegou, ele lançado em cima da comunidade. Então ele tem que estar caminhando. Então, a gente tem que pensar o conteúdo que ele conte toda uma história junto com a gente. E quando eu falo de ritmo, é isso que eu quero dizer. Que o ritmo é extremamente importante. Se a gente tem um vereador que ele vai a muitos lugares, então se a gente fizer no mesmo dia, talvez se a gente fizer um dia um conteúdo, um vídeo acelerado de ele caminhando por vários lugares até chegar lá, e claro, cada um tem o seu jeito de produzir conteúdo. Mas esse é um exemplo de coisas que comunica isso, que ele foi a muitos lugares, que ele anda rápido, e quando a gente vai produzir qualquer conteúdo para as redes sociais, isso tem que estar claro para a gente. E aí os conteúdos, como eu já disse, eles precisam performar. Os que mais performam são coisas que explicam temas, e aí reforça a autoridade dos vereadores, como eu já falei, né? Que às vezes acontece alguma coisa ligada a uma pauta do parlamentar, que o parlamentar defende, ou enfim, né? Ele precisa estar lá para falar desse tema, e aí o nosso trabalho também é ajudar a brifar esses vereadores parlamentares, essa instituição, nesse sentido, né? Que não é só chegar lá e mostrar a indignação total do que aconteceu. Isso também funciona, mas
também não pode ser, a gente não pode se render a não ser nem um pouco formativo, né? A gente tem que trazer para as pessoas a oportunidade de elas entenderem um pouco melhor do que é aquela situação. Os bastidores, como eu já disse, é um conteúdo que performa bastante, né? Humanizar esse vereador, mostrar que esse vereador também é pai, esse vereador também chega cedo na Câmara ou não, chega cedo na Câmara, que esse vereador também almoça no mercado público, que ele também almoça numa escola que ele foi fiscalizar. Às vezes, esse é um bom exemplo, tá? Que a gente foi muito acostumado a ver isso em campanhas eleitorais, né, necessariamente, e aí a gente meio que transformou isso em uma coisa ruim, o que não é necessariamente verdade. Por exemplo, um vereador vai fiscalizar uma obra de uma quadra de esportes de uma escola. Aí o vereador bateu uma bola lá com os alunos da escola e esse take não pegamos. Essa foto não foi registrada. E de toda a agenda, talvez essa seja a que conte mais, né? Não interessa se ele cumprimentou o diretor da escola. Isso é o mínimo que se espera do vereador, né? Agora, se ele bateu bola com um aluno da escola, tem o aluno, que é o objetivo fim, tem o esporte, que é o objetivo fim da quadra. Então, quando a gente para de pensar só no institucional de isso, vereador com diretor, que tem que sair. Eu sei que os vereadores gostam disso, eu trabalho com eles há um bom tempo. Eu sei que eles querem, mas aí não tá minha foto com a vereadora tal, que é liderança. Isso pode ir para as redes dele, né? Aí de repente a gente vende a foto para outro lugar, enfim. Então os bastidores eles humanizam muito. Quando o vereador for numa pauta, ele precisa ter essa humanização de que ele foi naquela escola para ver a quadra e jogou bola com as crianças. E aí, claro, se o vereador não faz isso, né, gente? Não é eu não estou dizendo aqui que é para a gente chegar e dizer para o vereador, não, vereador, agora, se eu for numa escola, futebol com as crianças. É isso que tá legal. Não é essa a questão. É que eu sei que muitos dos vereadores fazem isso, naturalmente. E isso não vai para as redes. Isso não vira foto para o jornal. Né? Reativo. Os conteúdos que mais bombam, e aí entra mais uma questão de quão duro é essa relação com a internet, né? Que, infelizmente, a velocidade e o timing elas são extremamente importantes. Né? Também vejo muito acontecer isso o fato aconteceu hoje, o vereador vai comentar semana que vem. Semana que vem, muita gente já comentou, a pessoa está cansada já daquele assunto, não dá mais. Então, ainda que a gente, para ser informativo, a gente precisa de um trabalho bom de briefing, né? De que o vereador também não fale coisas... Porque, às vezes, também entra naquilo que eu falei antes, né? Se posicionar não é comentar sobre tudo, né? Às vezes o vereador comenta uma coisa que acabou de acontecer, ele nem tem certeza daquilo que aconteceu, então entra em uma outra questão. Mas para além disso, além de ser informativo e tudo mais, ele também tem que responder no momento que as coisas acontecerem. Né? Por exemplo, se acontece uma coisa em Porto Alegre, sobretudo sobre as pautas dele, ele tem que responder a isso de alguma forma. E aí não é necessariamente dar uma opinião sem conhecimento, pode dizer que está buscando saber. Né? Não precisa abrir uma live para descondenar a pessoa por alguma coisa que não sabe o que aconteceu. Mas dizer, olha, sou vereador tal, vocês me conhecem, sou preocupado com tal pauta, estou muito preocupado com essa notícia que está circulando, vamos averiguar mais, me acompanhe para ver o que vamos descobrir, tal. Não é ser irresponsável, mas não é se isentar de um assunto que ele diz a vender. Porque o posicionamento ele mostra a liderança do vereador. Né? Então, se posicionar sobre as coisas é extremamente importante. E aí, reforço a última coisa que eu falei. Isso não quer dizer condenações ou posições firmes e irredutíveis do nada, sem ter conhecimento sobre o assunto. Se é uma coisa muito do momento que acabou de acontecer e que vocês sentem a necessidade de que o vereador se posicione, ele tem que se posicionar dando a ideia de que ele está buscando informações, de que ele quer saber mais, que ele se importa com o assunto. Aí os erros mais comuns dos gabinetes nesse sentido das redes, e aí aqui... como eu disse no início, são noções bem básicas, e esse é um erro bem básico e continua acontecendo muito nos gabinetes, tá? Que o Instagram, o Twitter, o TikTok, qualquer coisa que for, ele não é um mural da agenda. Né? Ele não é para pegar foto de todas as agendas, publicar lá e ponto final. Por exemplo, isso de reunião com o secretário X e só a reunião com o secretário X e a foto dele sentados e a legenda de estive com o secretário X hoje, não cabe mais, né? A gente consegue mais que isso, né? A gente consegue produzir melhores conteúdos com que isso. E aí, quando eu estou falando disso, gente, eu defendo muito, como eu já disse, a comunicação pública, política e institucional. Não é só para performar melhor nas redes. É porque não faz sentido comunicar uma reunião de um vereador com um secretário por si só. Né?
a gente deveria imaginar, todos nós enquanto cidadãos, que os vereadores se reúnem com os secretários. Tá? Então não é novidade isso acontecer. A gente precisa fazer a pergunta que o público faz, tá, e daí se reuniu, né? E aí então é melhor a gente contar a história do que aconteceu, né? Cobramos solução por falta de vagas em crédito, vaga e tal. E aí, tudo bem, pode ir a foto da reunião, se não tiver uma foto diferente, pode ser a foto da reunião, mas tem que estar explicado o que foi feito ali, qual era a pauta. Enfim. E isso aqui também não pode vir quando a gente quer fazer por exemplo, uma legenda, vou dar um exemplo de legenda, com roteiro de vídeo é a mesma coisa, mas com legenda, isso aqui não pode vir no final da legenda. Hoje, estive nesta manhã com o vereador tal, com o secretário tal, foi muito bem recebido, a secretaria tal. Aí lá no final, cobramos outros lugares. Daí a comunicação se perdeu nesse caminho, né? Isso tem que estar lá no início de tudo, e é o básico, né? Tem que estar no início de tudo, né? Nos vídeos, da mesma forma. Se o vereador vai começar um vídeo falando, a gente tem que sempre tentar lembrar que o que o senhor veio fazer aqui, né? Primeira coisa. Não é, oi, nesta manhã, depois da reunião com tal pessoa. A pessoa já desistiu nos primeiros segundos, né? Então, jogar sempre para cima o que de fato importa, né? Aí é o que eu tinha dito, que eu ia dizer depois, né? Que além da legenda, a foto precisa mostrar esse movimento, foto e vídeo, né? Que eu gosto muito de fotos, eu tinha uns exemplos antes. Eu gosto muito de fotos e a gente tem feito muito isso com a equipe de fotografia aqui da casa. Muitas fotos de agendas que elas representam o movimento. Que é, ou da pessoa, por exemplo, o vereador ele foi visitar uma instituição de caridade, por exemplo. Aí a foto é dele na mesa com o presidente da instituição. Ele não visitou uma instituição, ele fez uma reunião com o cara. A visita ela precisa ser ele olhando para o local, ele circulando pelos corredores, ele pode conter o cara, né, o presidente ou a pessoa, enfim, mas precisa ter ele circulando. Então, a foto e o vídeo, eles precisam mostrar esse movimento sempre, isso precisa ficar claro. E não só porque é mais bonito ou porque performa melhor, mas porque isso reforça o que vocês estão escrevendo, né? Ele visitou, ele caminhou, ele anda pelos lugares. E para tudo isso a gente precisa comunicar com um propósito. É isso que é o cerne de tudo que eu estou dizendo aqui. E quando a gente vai comunicar, a gente tem que pensar o que é que a gente está querendo dizer. E muitas vezes na correria do dia a dia, a gente escreve uma coisa e publica essa coisa com uma outra foto, por exemplo, que é o exemplo que eu estou dando agora. A gente não está nem pensando no que a gente está fazendo. E aí, nós que somos da comunicação, a gente, mesmo que não é, mas ajuda ou atua na área, né, ou aconselha pessoas que atuam na área, a gente precisa saber que o nosso trabalho ele é intelectual, né? Ele não é um trabalho automatizado. A gente não pode simplesmente ser um postador de fotos e vídeos. A gente não pode ser um enviador de releases para a imprensa. Todo o processo de comunicação ele é uma construção. Então, quando a gente vai publicar uma foto de uma agenda, a gente tem que pensar, essa agenda é daquele pessoal que cobra o vereador há muito tempo, né? Então, está representando toda essa cobrança de tanto tempo nessa foto, nessa legenda? Se não está, então a gente não está atingindo o nosso propósito. E a gente está sendo só repostador de coisas. E não é o nosso trabalho aqui. Então a gente tem que ter essa visão bem madura. Assim, e é um trabalho, gente, que eu também não estou falando aqui como se eu fazendo no dia a dia, para mim é facílimo. Não é isso. Para mim é difícil, eu faço essas reflexões todo dia, todo mundo faz essas reflexões todo dia. E aí momentos como esses são, na verdade, né, menos para aprender e mais para a gente refletir sobre inquietações que a gente tem no dia a dia, né? De que a gente está comunicando propósito, o que a gente poderia fazer para comunicar com mais propósito no nosso dia a dia. E aí isso forma essa visão mais madura que a gente tem de quem a gente é, de quem é o mandato, de quem é a instituição, de como a gente pode construir isso. E aí antes de publicar, sempre se perguntar, é claro que às vezes tá naquela ritmo acelerado, tá, um pouco acelerado da hora, e bem, mas sempre buscar se perguntar, né, o que a gente está, para quem a gente está publicando, o que a gente está publicando, por qual canal a gente está falando, faz sentido publicar uma foto de TikTok? Não faz, né? Então, essas perguntas, elas têm que serem respondidas para a gente se sentir mais seguros, né, mais maduros para publicar algum conteúdo. E só para concluir, eu trouxe duas vezes, eu acho, que sintetizam o que eu disse aqui, que a boa comunicação ela não transforma um trabalho ruim em bom. Também a gente não pode se colocar nesse lugar de que esse é um mandato péssimo e a gente precisa vender ele como excelente. Isso a gente pode ajudar. A gente vai, com a nossa expertise, com a nossa capacidade, a gente vai lapidar esse diamante.
Mas a gente não vai fazer milagre. Não é esse o trabalho da comunicação. O trabalho da comunicação não é vender A por B. Esse não é o nosso trabalho. Mas também uma comunicação ruim, elas conseguem esconder um trabalho que é bom. Isso eu tenho vários exemplos para dar, inclusive aqui dentro da Câmara mesmo. Tem muito mandato que é bom e que ele não repercute da maneira com que mereceria. E aí, claro, não estou dizendo que a culpa é do profissional, né? Pode ser inúmeras razões. A comunicação boa é que é clara, confiável, estratégica e humana. Se a gente não for claro ao se comunicar, não vai adiantar. Se não der para confiar no que a gente está falando, não adianta falar, porque aí quem está ouvindo não vai levar isso em consideração. Se a gente não parar para pensar uma estratégia mínima de construção de agenda, de construção da pauta, de como vai ser vendido, não vai adiantar de nada, a gente vai só virar repostador de coisas. E ela tem que ser humana. A gente tem que demonstrar que está sendo feita por humanos, que as agendas são feitas de humanos e que a gente está fazendo isso pensando em outros humanos, que são a população. No serviço público e na política, comunicar bem não é vaidade, é parte central do propósito do trabalho. Isso é uma coisa que, para mim, é muito importante, que a gente está muito acostumado a ser visto como perfumaria do serviço público ou do mandato, ou de tudo, porque a gente está muito associado à vaidade da pessoa, que a pessoa quer se autodivulgar, a instituição quer se autopromover. E isso não é verdade. A gente é parte essencial, legítima do processo todo. Então, quando vocês estiverem comunicando mais do que... Porque às vezes até a gente mesmo, né, pensa, vou eu tentar vender de novo esse cara aqui. Mas não é esse cara. É um mandato, é ações do mandato. Tudo que ele está fazendo está sendo pago com dinheiro público. Então, o que a gente está fazendo é divulgar, prestar contas, fazer a nossa parte social nesse processo todo, né? E se a gente não tem isso, eu, pelo menos, não consigo ficar de boa assim, com o meu trabalho, de saber que eu não contribuí minimamente. Então é isso, gente. Basicamente, eram essas reflexões que eu queria trazer para vocês, de conversar um pouquinho assim, de comunicação. Fico à disposição para dúvidas, perguntas, conversar sobre um assunto. A gente está vivendo um processo de comunicação aqui na casa de algumas transformações que precisava, algumas melhorias que precisa. É um ano eleitoral, então a gente está tendo maior dificuldade do que a gente já teve nas outras gestões de dar andamento a alguns processos, mas estamos sempre à disposição, o que precisarem da comunicação da casa, e aí, nesse sentido, aproveitar essa oportunidade para nos colocar à disposição de que nós somos parceiros nesse processo, né? O que vocês precisarem, tanto na questão de orientação, de ajuda, ou de produção de coisas. Muitas vezes a gente pode ajudar vocês na produção de foto, ou na produção de vídeo, ou na relação com a própria imprensa, ou com o que vocês precisarem, a gente está disponível para atuar e ajudar vocês. Era isso, gente. Obrigado. Obrigado, senhores. Perguntas? Gente, é raríssimo encontrar tempo para esse rapaz, então aproveite. Se vocês têm alguma coisa, deixa eu ver. O chat também não tem nada. Mas eu acho que, sim, bem feitosa a fala aí, né? E eu poderia indicar vários pontos, assim, do dia a dia. Sim. Para mim, que não sou da área, sabe? É que nem, tipo, tem questões, assim, que são engraçadas. Viagem, sabe? Cara, a viagem pode tratar como algo bom e algo ruim na mesma moeda, sabe? Porque aqui, tipo, seja federal ou municipal estadual, todos os agentes políticos necessitam viajar. Porque muitas vezes tu vai captar recurso como? Viajando. Cara, tu não capta recurso nada aqui. Só que tu pode trabalhar de dois jeitos. Ou, fulano saiu viajar e trouxe recurso. Ou o outro lado vai dizer assim, fulano só viaja. Então vai muito de como tu coloca essa função de você, no caso. Nesse sentido de viagens, por exemplo, uma forma legal, por exemplo, a gente sabe que também uma viagem não faz recursos, que é mais triste ainda. Às vezes, você desce para... E só que isso tem que estar claro, né, na mensagem que você está passando. Que é, mais uma vez, estamos em Brasília buscando recurso. Se você não dizer isso, parece que mais uma vez está viajando, né, para Brasília. Passeando mais uma vez. Porque o pessoal, o teu interlocutor, ele não sabe como é que funciona o sistema, digamos assim, sabe? Então, faz muito parte disso. Então, você ia falar algo. Não, que recurso também não é só dinheiro, também é conhecimento, também é estabelecimento de relações interinstitucionais,
É uma série de coisas que as pessoas, de fato, precisam se movimentar. Eu vi a postagem nas redes. As pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender e de compreender que a Câmara, que eu estou há 30 anos na Câmara, a Câmara é bastante austera. É uma coisa que eu acho bem difícil de explicar, é a questão das emendas parlamentares. Complexo. Orlando, só fica para cá, pelo menos. Aí pode ficar. Não, pode ficar ali até. Porque é uma questão que tu tá usando um recurso público, né? Tu tá beneficiando alguém, mas às vezes parece que isso, conforme tu não sei muito como fazer, eu não sou da área da comunicação, tá? Só ajudo. Como fazer para não ficar uma coisa eleitoreira. Eu acho que sempre quando humaniza o resultado final das emendas, isso facilita um pouco. Eu estou muito acostumado a ver os vereadores, ou deputados, enfim, fazer a tradicional falta de entrega de cheque. Exato. Isso, primeiro que a questão do dinheiro em si, a gente vive, como eu disse, essa crise de representatividade em que o dinheiro público ele é sempre tratado com muita desconfiança. Né? Então, quando parece que a entrega de um cheque ela tem essa simbologia, tu está dando um dinheiro que tu considera teu para uma pessoa. Não que isso não possa acontecer, por exemplo, aconteceu esses dias do presidente entregar da Câmara para o prefeito. E aí, literalmente, era isso, né? A Câmara estava entregando dinheiro que em tese era dela para a prefeitura enquanto órgão, que é o prefeito, né? Depois o resultado não tinha como ser muito humanizado. Mas os vereadores fazerem esse mesmo caminho de entregar sempre um cheque para falar de emenda, cria essa simbologia de dinheiro dado para ser o dinheiro dado para outra instituição. Então, se é, por exemplo, uma escola, talvez o vereador ir até a escola e conhecer a rotina e, no final desse processo de comunicação, dizer que vai investir, que vai ajudar a investir nesse local, é uma forma que fica mais humana da pessoa, porque aí a pessoa se convence de que, realmente essa escola precisa de recursos. Que bom que esse parlamentar olhou para esse lugar, né? E aí, claro que existe, pode ser vídeo, pode ser foto, pode ser muita coisa, mas isso de trazer o que é o resultado final, né? Porque, por mais que tu esteja dentro de um hospital, por exemplo, se tu esteja dentro do hospital, na sala do diretor, pode ser a sala da Câmara, pode ser, né? As pessoas veem isso muito como burocrático, institucional, se parece meio frio, né? Parece que tu está dando dinheiro para o diretor da instituição, coisa meio estranha. Aí, quando tu faz uma visita na enfermaria do hospital, e, claro, se expor as pessoas, todas aquelas questões éticas, né? Mas quando tu faz uma visita local e essa imagem é a que representa a tua entrega, eu imagino que isso venda melhor, né? Que soe melhor. Porque também a emenda também não é uma coisa que fica muito clara, assim, a palavra emenda não é meio burocrática. Né? É difícil para a população. É difícil. Então a população precisa entender assim, é tanto de valor para tal local que precisa. Aí precisa ter representado naquele conteúdo o local, né? E o local não é o diretor, o local é as crianças, o local é a pracinha, o local é a não sei o quê. E representado o valor não burocraticamente explicado como emenda, né? Claro que vai ter que fazer emenda, mas, tipo, focar neste valor investido para essa finalidade. Acho que isso... E uma coisa que eu vejo muito na emenda é que, geralmente, quando uma instituição vem aqui para pedir a emenda, ela pede a emenda dizendo para o que ela precisa, muitas vezes, né? Por exemplo, assim, eu preciso para leito infantil. E aí o vereador vai lá e entrega para o hospital. Tipo, essa informação não fica tão clara, entendeu? A informação final da emenda eu acho que também é bem, bem importante no processo. E, tipo assim, bom, se eu vou dar para essa escola aqui, o que vocês vão melhorar nessa escola? A gente vai melhorar conseguindo comprar carrinhos de bebê. Bom, daí esse é o principal, né? É o carrinho de bebê. O Moisés deu uma emenda, por exemplo, para um local de leite, se eu não vou falar. Um local que as mães... banco de leite. E aí as doadoras vão lá e às vezes a doadora tem um bebê e tal. E aí eles tinham a necessidade de... Era bem pequena a emenda, mas eles tinham a necessidade de ter brinquedos, assim, para as crianças ficarem enquanto a mãe amamenta. A mãe doa o leite ali. E aí a emenda é bem pequena, que era só para doação de brinquedos. Então, o nosso foco na divulgação foi demonstrar que tinha os brinquedos, as crianças brincando com os brinquedos. E se a gente fosse só, pensa, uma doação de uma emenda minúscula para entrega para o banco de leite, não ajudei nada. Mas quando tu demonstra que
O vereador parou para pensar sobre os brinquedos das crianças, das mães, que vão... E uma outra coisa, né? Então, eu acho que quando a gente humaniza e leva para o resultado final, aí fica muito claro a importância da emenda. Essa emenda foi esse ano. Foi esse ano. Oração. Seria do ano passado, seria de dezembro. Interessante como casa com a linha de raciocínio Uhum. do ano. A gente tá falando de novo. Sim, exato. O macro, né? Sim. Mas essa questão da emenda, eu acho que eu faria mais por aí, assim, tentar buscar o... Só que às vezes até burocrático mesmo, buscando humanizar o burocrático. Estou trabalhando. Sim, mas fica diferente. Sim. Obrigada. Então, é isso. Então, pessoal, agradeço mais uma vez a presença de todas e todos aqui. Agradeço o pessoal que está em casa também, seja o pessoal que está nos acompanhando ao vivo, ou seja o pessoal que vai assistir a gravação posteriormente. E amanhã daremos continuidade, então, ao nosso curso. Não sei, Sempeto pretende apresentar alguma coisa agora, nesses 30 minutos que nós temos? Não? Então, ok. Então, amanhã daremos continuidade, que eu imaginei que não teremos tempo aí para grande. Eu acredito que, como eu já disse, a fala do Orlando contribuiu bastante aí para a nossa rotina. Nem que seja, sim, para a gente pensar algumas dúvidas fora da caixinha que a gente estava. Então, muito obrigado novamente e nos vemos amanhã. Um bom dia a todos.